E hoje aqui no Olá Curiosos eu vou conversar com o Guga Mafra, que além de jornalista é podcaster e um dos mais influentes empreendedores da web brasileira. Ele criou e apresenta o GugaCast, um dos 10 podcasts mais ouvidos do Brasil. É fundador e proprietário da produtora Parasol Storytelling, que produziu em 2019 o podbook Como Ser um Rockstar. Podbook, vamos explicar, é uma espécie de audiolivro, só que mais narrado como uma conversa, né, como são os podcasts. E desse podbook nasceu o livro que é o nosso assunto de hoje, Como Ser um Rockstar. Guga, bom dia! Mas não era mais lógico, já que você queria ser um rockstar, de você lançar um álbum musical em vez de um livro? Bom dia, Marcelo. Cara, era assim, mas é até legal que você me dá a deixa para eu fazer uma brincadeira que eu faço sempre aí quando as pessoas perguntam. Não é um manual, não é um manual ensinando como ser um rockstar, é só o nome da história. É, então, então, então tudo bem. É assim que a gente resolve esse problema lógico aí que você falou. E você, só para explicar, antes de entrar na história, eu não vou dar muito spoiler, só alguns, mas vamos só contar como é o projeto. O que, que era o Podbook exatamente? Eu vou te contar como a ideia toda surgiu, porque aí você vai entender bem. Assim, eu tinha a ideia de escrever esse livro já há bastante tempo, como ser um rockstar. Eu tinha a história na cabeça, eu tinha o título e eu não tinha o tempo para fazer. Você falou, né? Eu sou empreendedor, eu estava empreendendo, eu estava criando uma empresa e a empresa estava decolando, estava indo super bem e eu nunca conseguia o tempo para realmente sentar e escrever o livro. E nesse meio tempo eu comecei a fazer o GugaCast, que é meu podcast, é um talk show, e era até uma maneira de aliviar um pouco, servia como um alívio criativo para o dia a dia ali do trabalho executivo, né? E eu comecei a fazer o GugaCast fez muito sucesso, deu bastante certo, muitas pessoas ouviam, e aí eu pensei, uma boa parte da ideia do Como Ser Rockstar surgiu de conversas que eu tinha com meu filho, com o Eric, quando ele era pequenininho ainda, ele gostava muito de ouvir umas histórias, assim, de quando eu tinha a idade dele. E aí eu pensei, talvez eu pudesse contar essa história, eu não tenho tempo de sentar e escrever, mas eu tenho tempo de sentar e gravar. Vamos sentar e eu vou contar a história pro Eric e a gente vai gravar isso e a gente lança dessa maneira. Só que a gente fez uma primeira tentativa, e o que hoje é o primeiro capítulo do Podbook, que tem mais ou menos 1 hora de duração, eu contei a história para ele em 5 minutos. Porque quando você está narrando a história de cabeça, oralmente, você acelera, assim, você passa por cima das coisas. Não ficou bom, assim, ficou muito corrido, ele não entendeu a maior parte. E aí, no fim das contas, eu pensei, putz, eu vou ter que sentar e escrever o roteiro dessa história. Mas aí a gente já estava muito dentro. Então, no fim das contas, eu escrevi o livro do mesmo jeito. Eu sentei, escrevi todo o roteiro, todas as 300 páginas que ele tinha, e para que eu pudesse ter ele lendo e aí eu fosse me guiando enquanto eu gravasse com o Eric. Mas aí a ideia já tinha surgido e era muito legal. E a gente pensou, isso aqui é um audiobook, mas ele não está no formato normal de audiobook, que é alguém narrando um texto, né? Alguém lendo um texto. E aí a gente teve essa ideia de lançar como um podbook, é um audiobook que tem um pouco ali do feeling de um podcast, porque é uma conversa. Então eu estou contando a história para o Eric e a gente tem a reação dele, e que acabou sendo um tempero todo especial assim para a história, quando a gente lançou inicialmente o podbook. O Guga sabe que assim, você é um empreendedor de sucesso, faz um podcast que eu falei que é um dos mais ouvidos. Agora, o que eu fiquei com inveja de você nesse momento é que você conseguiu fazer o seu filho de 15 anos fazer um projeto do seu lado. Como é que você Foi. convenceu um adolescente de 15 anos a trabalhar do seu lado? Eu não consigo. O Eric ele é um garoto muito especial, assim, ele é muito, isso é algo que faz parte dele, ele sempre gostou de ouvir essas histórias, a gente faz muitas coisas em conjunto, a gente está inclusive começando a produzir um canal do YouTube juntos aqui, que a gente vai fazer sobre música, que a gente toca junto, né, ele é guitarrista, e a ideia é a gente mostrar todo o nosso processo criativo, tocar junto, aprender coisas em conjunto e mostrar isso no canal do YouTube. Eu não sei, a gente tem uma relação muito próxima, assim, muito de amizade. E isso. E ele gosta da história. Eu acho que o principal foi esse, assim, ele achava muito legal ouvir a história.
E logo no começo, quando ele teve a chance de ouvir a história, uma outra coisinha ele já conhecia, mas quando ele teve a chance de ver a história em detalhes, sabe, entender, e eu tomei o cuidado de contar ali para ele de igual para igual, não como, deixa eu educar você aqui, entendeu? Tô contando de igual para igual, todos os micos, todas as falhas que eu tive, eu abri para ele ali, tanto é que ele me critica muito, né? E eu acho que isso ajudou também, assim, você lidar com o seu filho de uma maneira como se ele fosse uma pessoa completa e não a um projeto seu. Eu acho que isso acaba virando uma via de mão dupla. E, Guga, sabe o que é o curioso, né? Quando eu recebi o livro, te agradeço por você ter me mandado, né, Como Ser um Rockstar, pela capa, pelo desenho, eu falei assim, eu acho que é um livro juvenil, né? Eu vou ler com olhos de quem está lendo um livro juvenil. Só que aí, como eu vivi os anos 90, comecei a embarcar na história, falei, não, peraí, revista Bis eu colecionava, a Mad, pô, tem tudo a ver comigo. Anos Rebeldes eu assisti, né? Você teve, era um livro para ser juvenil, ou não? Era uma coisa que você falava assim, não, vou pegar pais e filhos com essa história. Não, eu não tinha. Na verdade, quando eu comecei a pensar na história, eu pensava em contar a história para outras pessoas que viveram naquela época, assim, né? O livro é bem nostálgico da época, assim, dos anos 90. E eu acho que eu consegui fazer dele uma viagem, assim, para os anos 90, né? Você meio que se sente lá, assim, é legal. Eu tomei esse cuidado, assim, essa era uma intenção, isso foi intencional de parecer quase que, tipo, vamos viver um pouquinho naquela época de novo. E eu acho que eu consegui. E era essa a minha ideia, na verdade. Mas a questão é que a adolescência, ela é muito parecida, independente da época que você vive. A dor do crescimento, do amadurecimento, ela é muito parecida. Eu gosto de falar, quando as pessoas me perguntam sobre isso, que ter uma banda nos anos 90, ainda mais em Brasília, era muito parecido com ter um canal do YouTube hoje, ou ter um podcast, porque você tinha a sensação de que fazendo o que você gosta, se expressando, fazendo as coisas do seu jeito, você podia amanhã tá no auge, e a gente via isso acontecendo. As bandas que estavam tocando no bar ali para 15 pessoas com a gente, no dia seguinte estavam na MTV. E então isso dava muita sensação de que era possível, era alcançável, entendeu? E então eu só tô fazendo esse paralelo porque para você ver assim uma coisa que é muito parecida entre os anos 90 e entre agora. Mas se você pega Anos Incríveis, por exemplo, Wonder Years, é uma série que se passa nos anos 70 e também a gente assistiu ela nos anos 90 e se relacionava ali, putz, isso é muito parecido com o que eu estou vivendo agora. Então eu acho que é isso, eu acho que isso faz com que adolescentes de agora, que estão vivendo essa fase agora, consigam ler e se identificar. Porque é realmente muito parecido. E é legal, é uma consequência muito positiva, né? De você conseguir atingir dois públicos dessa maneira. O Guga, você, quando começou a falar da questão do roteiro, você disse, né, a história estava na minha cabeça. E lendo o livro, e você diz isso, é uma história baseada na sua vida, com algumas mudanças de personagens, foi assim, mexendo em algumas coisas, mas é a sua vida que está ali, né? O Gustavo é o Guga, eu imagino que as escolas foram que você estudou. E tem uma passagem no livro que fala da falência da empresa do pai, fala de um sentimento de chegar a passar fome de verdade. Essa parte é verdade ou faz parte da ficção? Né? Como foi esse pedaço da sua vida? Não, é tudo verdade. Aconteceu exatamente assim. As situações do livro são todas verdadeiras. Todas elas aconteceram. O que eu mudei foram alguns lugares, né, eu mudei os nomes dos lugares e os personagens eu também dei nomes diferentes para eles, até para preservar um pouco. Porque meu objetivo não era fazer uma reportagem ou uma biografia, era contar uma história. Que é a minha história, mas é só uma história, assim, é uma história de um garoto comum, né? E então era isso que eu queria contar, eu queria dar essa ideia. E também para proteger um pouco a privacidade das outras pessoas. Eu falo muitas coisas ali da vida e de impressões que eu tinha. Fazer isso me permite falar assim, eu acho que tal pessoa estava sentindo isso, sem eu ter que realmente ligar para ela e falar, entendeu? Se fosse uma reportagem, teria que ter sido desse jeito. Então fica ali, é a minha visão dos fatos e tal. Então é isso, os nomes das pessoas não são reais,
os nomes dos lugares não são reais, uma outra coisinha no tempo, assim, a história, ela faz parecer um espaço de tempo um pouco menor do que realmente foi, mas as situações são reais, essa história aí aconteceu mesmo. Você teve momentos difíceis, então, na tua vida ali nesse momento da adolescência. Cara, aconteceu isso, e foi legal escrever, porque alguns amigos que estavam lá e viram isso, falaram assim, poxa, eu não percebia isso na época, né, eu não sabia que você estava passando esse aperto, e eu falei, não, cara, eu tava, porque quando você tá passando por isso, você fica com vergonha, você não quer falar isso pra todo mundo, né, então eu acho que foi a primeira vez que eu pude falar muito abertamente sobre isso, assim, tipo, ó, minha casa não tem comida, é, sabe, o lugar onde a gente mora é improvisado, não é um apartamento adequado para uma família do nosso tamanho, e tudo bem, e ok, assim, na época era muito difícil lidar com isso, era uma coisa que a gente escondia. Eu lembro que eu não tinha um aparelho de CD, né, era um negócio caro, a gente não tinha, todo mundo já tinha, já era normal, eu não tinha. Então, às vezes, os amigos vinham me emprestar e eu aceitava, ouve esse CD aqui que é legal, tá bom, obrigado, eu levava pra casa, deixava na estante, passava uns dias, eu ouvi, foi muito legal, tá, porque eu não queria admitir que eu não tinha, que eu não ia poder ouvir aquilo. E durante muito tempo eu mantive isso, depois eu pensei, não, que bobagem, eu posso falar isso pras pessoas, é ok. E depois da publicação do livro, os amigos daquela época reapareceram na sua vida, dizendo que viram o livro e eles perguntavam, mas esse sou eu, não sou Guga? Cara, alguns amigos da época já falaram comigo a respeito, mas ninguém nunca falou essa frase, assim, esse aqui sou eu mesmo, não sei o quê. Eu não sei se eles não tiveram coragem de falar, ou eu não sei, mas isso não aconteceu muito, não. Eu acho, talvez agora com o livro alcança muito mais pessoas, né? O Podbook, ele requer um certo pré-conhecimento ali de audiobooks, da internet, assim, de aplicativos, de como funciona. O livro é mais simples, você pega o livro e lê. Então eu acho que o livro alcança mais gente. Eu realmente não sei, assim. Principalmente na primeira metade da história, ela se passa antes da internet. Então é mais difícil você ter esses contatos se perderam e nunca se retomaram, assim. Eu não sei onde estão essas pessoas. Então eu acho, e como o nome delas não tá lá, e como, sei lá, como elas não me conhecem há muito tempo, talvez elas nunca nem tenham visto, nunca tenham tido acesso. Eu realmente não sei. Mas essa nunca foi, tipo, um objetivo, assim. Sei lá, eu acho até que é legal coisas do passado ficarem no passado. O Guga, olhando aí o teu local da entrevista, eu vejo que é uma sala de música, né? Estou vendo as caixas, guitarras, não sei, guitarras, eu acho. Como é que ficou essa tua relação com a música depois desse período em que você queria ser o rockstar? Então, nunca acabou, assim. Eu falo que a nossa banda, o Shoes, que eu conto na história e tal, a gente nunca encerrou a banda, nunca teve, a banda acabou. Pelo contrário, toda vez que a gente se encontra, só ficou mais difícil. Toda vez que a gente se encontra, a gente vai ensaiar. A gente vai marcar ensaio aqui, vamos lá, a gente toca as mesmas músicas, toca direito, se a gente não sabe mais tocar, repete, até ficar direitinho. A gente ensaia, como era antes. A gente se reúne, se fala. Então isso nunca acabou. E nesse período, assim, eu sempre tive banda, eu moro em Miami, e a gente tem uma banda aqui, a KS69, que a gente toca covers de rock nacional, de rock brasileiro, para a comunidade brasileira que mora aqui. E é demais, assim, é muito legal. Assim, essa é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim, eu nunca digo não. Sempre que alguém me convida, a gente vai tocar, eu vou. Então, nunca parou, isso nunca acabou. Isso é uma parte muito importante da minha vida. O livro, inclusive, tem uma trilha sonora, né? Você consegue no site ouvir as músicas citadas, né? Isso foi uma coisa muito legal do Podbook, até, que a gente pode tocar as músicas lá, né? No livro a gente tem as letras das músicas, e o que eu queria ali era mostrar um pouco a relação na adolescência que você tem com uma situação que você viveu, e como aquilo se transforma em música depois. E uma coisa legal do Podbook foi a gente colocar as músicas do jeito que elas eram, daquela época, assim, uma gravação mais tosca mesmo, até porque não existiam todas as ferramentas de gravação que tem hoje, assim. Então a gente coloca, e eu falo que é o nosso momento Beavis e Butthead, né? Que a gente coloca ali a música para ouvir e fica comentando em cima dela, eu e o Eric.
Era muito legal, cara. Era legal você ter as próprias músicas, né? Você poder. Eu acho que isso era uma coisa muito legal da cena do rock de Brasília. Existia um prestígio para música autoral, assim. Em geral, as bandas que tocavam suas próprias músicas, elas eram mais bem vistas, assim. Isso era uma coisa que ninguém esperava ir num show e ser um show de covers. Você queria ver música nova, você queria ver as bandas da época. Isso foi um período muito especial. Eu não sei, Guga, se você imaginou quando fez o livro o próximo passo, mas lendo assim, dá para falar assim, nossa, isso aqui dá um filme para a Netflix e já tem a trilha sonora. Já tem alguma negociação assim? Hum, eu já conversei, não tem nenhuma negociação, eu já conversei com alguns produtores de audiovisual e tal, sobre algumas ideias, mas não, nunca foi muito além disso, não. Assim, nunca passou dessa fase ainda. Mas seria muito legal, né? Muita gente fala isso, assim, que ele tem bem essa cara. E talvez seja porque essas são minhas próprias referências, né? Tem muita referência ali do How I Met Your Mother, do Anos Incríveis, que a gente falou, Quase Famosos, o filme. Isso acaba sendo uma referência muito forte na história, da maneira como ela é contada. É porque quando a gente assiste o Stranger Things, né, todo mundo falando assim, nossa, você viu a trilha dos anos 80 e aquilo virou um dos grandes atrativos do seriado. E aí Uhum. eu lendo o seu livro, falo assim, poxa, de repente está ali o som de Brasília dos anos 90, você vai estar contando uma história também que eu acho que vai agradar demais as pessoas, né? É verdade, eu acho também. E é muito legal, né? E Brasília acaba sendo um personagem do livro em si, porque essa é uma história que ela tem uma cara especial. Uma história que poderia ser em qualquer lugar, eu falo assim, é a vida de um adolescente comum. Mas o fato dela ser em Brasília, que tinha todas essas bandas que ficaram muito grandes, e nessa época, especialmente nos anos 90, porque tinha o crescimento da MTV e existia uma busca em geral por novas bandas, novos artistas. Os Raimundos ficaram tipo super conhecidos, e eles eram de lá. Então tinha esses olhos voltados para Brasília, né? De o que vai sair daqui mais. E todo mundo tentando ser esse o que vai sair daqui, né? Eu lembro que na época o governo de Brasília abraçava isso, assim, tipo, a cultura de Brasília é o rock, é, mais ou menos como Seattle faz até hoje. E a gente achava isso, uau, cara, que legal, olha o que a gente está construindo aqui. Então é muito legal isso, né, da história se passar por lá e eu poder contar um pouco para as pessoas como é a vida na cidade, sem ser falando qualquer coisa relacionada a governo ou coisa assim. E como a sua família foi para Brasília? Foi o link para vocês irem para lá? Meus pais são de Florianópolis, e o meu avô, o pai do meu pai, ele trabalhava para o governo, ele era um funcionário do governo, e quando Brasília foi fundada, quando foi criada a capital lá, ele foi, de alguma maneira, recebeu uma oportunidade, ou uma promoção, eu não sei bem ao certo, mas ele foi trabalhar lá, ele foi transferido para Brasília, foi morar lá, e eventualmente meu pai e os irmãos dele foram, e aí quando ele se casou com a minha mãe foi também morar lá. E, e é por isso, então, então eu sou parte de uma, embora muito tardio, eu sou parte de uma primeira geração de Brasília, de brasilienses. E quando você está no Brasil, Brasília é um lugar que você passa, Guga? É um lugar que você gosta de voltar? Sim, cara, porque, bom, meus pais moram lá ainda, meus Hum. irmãos e meus amigos, todo mundo mora lá e sempre que eu tenho a chance eu vou lá, sim, para conseguir ver todo mundo. E sim, é a minha cidade, assim, é onde eu me sinto. É engraçado, porque São Paulo também é. Eu morei em São Paulo a maior parte da minha vida. E São Paulo também é. Quando eu vou para São Paulo, eu fico, uau, São Paulo, cara, que cidade incrível. Eu sempre fico com isso, assim, não, depois que eu me mudei de São Paulo, voltar para São Paulo passou a ter o mesmo impacto que tinha quando eu ia para lá, Uhum. sabe, a maior cidade do Brasil, da América Latina, uau. E voltou a ter esse impacto. E Brasília tem um pouco isso também. Eu vou para lá e penso, cara, minha cidade tá aqui desde sempre. Olha, passei, sabe, tipo, visitar um colégio antigo, assim, sempre dá um pouco essa sensação. É, é muito legal e eu gosto bastante. A gente esteve lá em 2018, fez show
com a banda, e foi tudo antes do lançamento do 2019. Foi antes do lançamento do Podbook. E então, para você ver, assim, a gente fez a mesma coisa. Eu fui lá, encontrei a galera, encontrei a banda, a gente fez show. Foi igual. Assim, essas coisas continuam acontecendo. O Guga, quando as pessoas estão te entrevistando para falar do livro, né, como ser um rockstar, para terminar, eles pedem para você fazer um número musical? Não, ninguém nunca me pediu isso. Ainda bem, Calma, não vou pedir também, porque calma. talvez eu devesse me preparar. Não, ninguém nunca me pediu para fazer isso, não. Eu preciso, e eu nem saberia fazer, porque eu teria que testar isso, eu teria que criar um número musical que eu possa fazer sozinho, porque eu tocava com a banda, né? É diferente. Não, olha, quem quiser ouvir o som do Guga, então tá lá no site comoserumrockstar.com. Lá tem as Tem as músicas, músicas, tem. tá tudo reservadinho. Para terminar a nossa conversa, ó, mais uma vez indicando aqui Como Ser um Rockstar, do Guga Mafra, que é um livro que eu digo, eu achei que era um livro para jovens, né, que eles falando que era um papo com o Eric, o filho dele, mas eu me encantei com as histórias justamente das referências que ele faz aos anos 90, que eu vivi e que eu gosto demais. Para terminar, eu só quero ver se o que você diz aqui no livro é verdade ou não. Soletre, por favor, a palavra Kubitschek. Putz! Boa, cara, boa, mandou muito bem. Porque eu falo que no final eu aprendi a escrever, né? Mas já faz tempo quando eu fiz isso. Já Mas esqueceu? deixa eu tentar, eu quero tentar. Vai. K-U-P, K-U-B-S. Não. É K-U-B-I-S-T-C-H-E-K. Acertei? Errou. Não. Você trocou o T de lugar. Então, esse é o difícil. Ah, caramba, vou ter que aprender de novo. Vou ter que escrever outro livro. K-U-B-I Ah, K-U-B-I-T-S-C-H-E-K. Você eu errava o colocou. I, eu colocava o I depois do T, aí dessa vez eu acertei, mas aí eu errei o S. Putz. É porque tem o Colégio Kubitschek no livro, né, uma das escolas citadas, e o Guga diz no final que ele aprendeu, depois do livro, a soletrar Kubitschek, e a gente mostrou que ele já Que não, que eu desaprendeu já desaprendi. de novo. Não, foi engraçado que quando eu escrevi isso no final do livro, né, nos agradecimentos, eu escrevi errado. E quando passou pela revisão, ele voltou assim, ó, você escreveu aqui a frase que você finalmente aprendeu a escrever, mas está escrito errado, é de propósito? É tipo uma piada? Aí eu falei, não, corrija aí, é de verdade. Talvez eu devesse ter deixado errado. Legal, gente. Então, Como Ser um Rockstar, do Guga Mafra, livro super legal da editora Melhoramento, já venda em todas as boas casas do ramo, físicas e virtuais, e tem o site também, comoserumrockstar.com, que tem coisas a mais ali, né? Essa pegada do Guga, que tem um lado audiovisual também. O livro já é muito audiovisual para quem vai curtir. Guga, agradeço imensamente a conversa, foi muito divertida, parabéns pelo livro, viu? Eu que agradeço, Marcelo, que honra ser entrevistado por você, e eu espero quando eu puder estar aí em São Paulo, eu vou levar o meu Guia dos Curiosos para você autografar para mim. Aí, anos 90, tá vendo? Por isso que eu gosto tanto dos anos 90. Valeu, Guga! E agora a gente prova aqui no Olá Curiosos que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver.